Cara, jovens, muito bom dia. É um prazer poder estar com vocês. Nossa aula hoje é terceiro NF de 20 a 22. E vamos aprender com o Salvador sobre coligar Israel, aquilo que o Salvador tem feito para juntar o seu povo que foi disperso dos quatro cantos da terra. Gostaria de começar falando um pouquinho a respeito de um devocional que o presidente Nelson fez eh, no ano de 2018. O presidente Nelson disse o seguinte: quando falamos sobre coligação, estamos simplesmente nos referindo a esta verdade fundamental. Todos os filhos do Pai Celestial, dos dois lados do véu, merecem ouvir a mensagem do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Ele também nos disse que a coligação é a coisa mais importante que está acontecendo na Terra. Não existe um trabalho maior do que coligar Israel. E nós temos que dar oportunidade para todas as pessoas, tanto deste lado do véu quanto do outro lado do véu, para ouvir a mensagem da restauração ou para serem receberem as ordenanças necessárias. Por isso, o grande envolvimento da juventude, de todos nós, no trabalho de salvação do outro lado do véu e deste lado do véu. E basicamente é isso que nós vamos falar agora nesta aula de hoje, né? As palavras do Salvador com referência a isso, né? Suas promessas, né? Outro ponto importante citado pelo presidente Nelson foi que a coligação que acontece, que antecede o milênio, é uma saga individual. Precisamos assumir nossa responsabilidade pessoal de ajudar tanto os que estão deste quanto os que estão do outro lado. É um compromisso pessoal, pois eles precisam de nossa ajuda e sem nós não podemos ser aperfeiçoados, nem podemos nós, sem os mortos, ser aperfeiçoados. Isso é uma grande verdade, né? Os mortos sem nós não podem ter progresso, mas nós sem os mortos também não. Toda vez que vamos ao templo, vamos uma vez só para fazer as ordenanças por nós mesmos. Depois, todas as vezes que vamos lá, vamos continuar nosso aperfeiçoamento, mas somos muito gratos porque temos pessoas que já passaram por essa terra e que nos dão a oportunidade de entrar novamente no templo. Se não fossem elas, nem os mais velhos, nem os mais jovens entrariam e cessaria o seu aprendizado. Então, toda vez que vamos ao templo, temos gratidão àqueles que já se foram e são nossos parentes ou não, mas que deram sua vida, não conheceram o Evangelho, estão prestes a aceitar ansiosamente. Muitos daqueles pelos quais nós fazemos podem aceitar o Evangelho. Então, essa é uma responsabilidade pessoal, uma responsabilidade de cada um de nós, e precisamos assumir essa responsabilidade. E do 20 ao 22, tá, de terceiro NEF, vamos falar a respeito, a respeito disso, ok? Então, vamos começar com um exercício aqui, depois dessa introdução, né? Pondere sobre as seguintes declarações. Avalie o quanto essas declarações se aplicam a você, usando quase sempre, às vezes ou raramente, ok? Não precisa responder só para você ponderar a respeito disso. Sinto que tenho um relacionamento com o Senhor e que Ele me protege, redime e me ama. Sempre, quase sempre, às vezes, raramente. Reconheço as maneiras pelas quais o Senhor me convida a me achegar a Ele e receber as suas bênçãos. Quase sempre eu reconheço isso. Somente às vezes. Raramente eu percebo isso. Procuro ajudar outras pessoas a serem reunidas ao Senhor, sentirem segurança e terem sentimentos de inclusão. Raramente faço isso, às vezes faço isso, ou com frequência eu faço isso. Quão importante é nós ponderarmos sobre essas três perguntas tão importantes, né? O Salvador vai conclamar que com frequência nós possamos fazer estas coisas. Com frequência nós melhoramos o nosso relacionamento com o Senhor. Com frequência eu ajudo outras pessoas a se achegarem, ok?
ao, ao Senhor e sentir seu amor, né? No dia da visita do Salvador às Américas, depois que ele orou e abençoou o povo, ele milagrosamente, isso é que nós vamos ver lá no capítulo 20, ele estabelece o sacramento, ele já tinha estabelecido o sacramento, mas ele milagrosamente provê o sacramento a esses irmãos. O Senhor prometeu anteriormente a Abraão e seus descendentes, incluindo Jacó, tá, que eles teriam acesso a essas bênçãos. Vamos ver o que o Senhor prometeu para Abraão, tá? Lá em Abraão 2 do 6 ao 11 ele diz o seguinte: mas eu, Abraão e Ló, filho de meu irmão, oramos ao Senhor. E o Senhor apareceu-me e disse-me: Levanta-te, toma Ló contigo, pois pretendo tirar-te de Harã e fazer de ti um ministro que porte o meu nome em uma terra estranha, a qual darei a sua semente depois de ti por possessão eterna, quando derem ouvidos à minha voz. Pois eu sou o Senhor teu Deus, eu habito no céu, a terra é meu escabelo, estendo a mão sobre o mar e ele obedece à minha voz. Faço com que o vento e o fogo sejam minha carruagem. Digo às montanhas, parte daqui, e eis que elas são levadas por um turvelinho em um instante, repentinamente. Meu nome é Jeová, reconheço o fim desde o começo, portanto, minha mão estará sobre ti. E farei de ti, essa é a promessa que o Senhor deu a Abraão. Por isso que Abraão é considerado, é chamado também do pai dos fiéis. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei sobremaneira, e engrandecerei o teu nome entre todas as nações. E serás uma bênção para ti e tua semente depois de ti, para que em tuas mãos levem este ministério e sacerdócio a todas as nações. E abençoá-lo-ei por meio de teu nome, pois todos os que recebem este evangelho serão chamados segundo o teu nome e contados como tua semente, e levantar-se-ão e abençoar-te-ão como seu pai. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, isto é, em teu sacerdócio, e em tua semente, isto é, em teu sacerdócio, pois faço-te a promessa de que este direito continuará em ti, em tua semente depois de ti. Isto quer dizer na semente literal, ou seja, na semente do corpo. Serão abençoadas todas as famílias da terra. Sim, com as bênçãos do Evangelho, que são as bênçãos de salvação. Sim, sim, de vida eterna. Esse é o convênio que o Senhor fez com Abraão, que a gente chama de convênio abraâmico. O ligar Israel de ambos os lados do véu cumpre com este convênio que o Senhor disse, que o Senhor fez com Abraão, em teu sacerdócio, que envolve a pregação do Evangelho. Todas as famílias da terra poderiam e podem ser abençoadas por meio deste Evangelho. Esse é o convênio que o Senhor fez com Abraão. Os descendentes de Abraão se espalharam por toda a face da terra. E neste capítulo, no capítulo 20, o Senhor conclama e fala que ele vai coligar toda a Israel dispersa, não a Israel perdida. Ninguém está perdido para Deus, pode estar não coligado, tá? Então, podemos ajudar o Senhor com esse que é o maior trabalho da terra, como o presidente Nelson disse. E vós vos lembrareis de que eu vos falei e disse que quantas palavras de Isaías se fossem cumpridas, eis que elas estão escritas, e vós atendes perante vós. Portanto, examinai-as. Em verdade vos digo que quando elas forem cumpridas, cumprir-se-á então o convênio que o Pai fez com seu povo, a casa de Israel. Então os remanescentes que tiverem dispersos pela face da terra serão reunidos do leste e do oeste, do sul e do norte, e terão conhecimento do Senhor seu Deus, que os redimiu. E eu redimirei meu povo como um homem, e eu reunirei meu povo como um homem que reúne seus feixes na eira. Os feixes,
o homem abraça. O Senhor vai abraçar todos aqueles que estiverem dispostos a ser coligados a Ele, a serem trazidos a Cristo, à igreja, ao rebanho, ao reino de Deus aqui na terra. E eis que eu estabelecerei e eis que eu estabelecerei este povo nesta terra, em cumprimento do convênio que fiz com Jacó, vosso pai, e será uma nova Jerusalém. E os poderes do céu estarão no meio deste povo, sim, e eu estarei no meio de vós. Ok? A promessa que o Senhor fez a Abraão, o Senhor novamente repetiu essa promessa no livro de Mórmon, tá? Agora, nos capítulos que estamos estudando, o próprio Senhor diz: olha, essa é uma promessa que eu não vou deixar de cumprir. Eu vou coligar Israel de ambos os lados do véu. Nos últimos dias, né? Então, minha pergunta é, tá? Nós lemos todas essas escrituras maravilhosas, tá? Vamos ler mais algumas aqui, do 15 ao 17. E ele diz: E digo-vos que, se os gentios não se arrependerem, depois da bênção que receberão até haverem dispersado meu povo, então vós, que sois os remanescentes da casa de Jacó, ireis para o meio deles e estarei no meio deles, que serão muitos, e sereis entre eles como o leão entre os animais da floresta, e como o filho do leão entre os rebanhos de ovelha, que se passa pelo meio, pisas, despedaços, e ninguém o pode livrar. Tua mão será levantada contra os teus adversários, de, é, te- teus adversários, e todos os teus inimigos serão dizimados. Pois farei um povo com quem o Pai fez convênio, sim, farei de ferro, e agora ele faz uma analogia, né? Os teus chifres, e farei de bronze os teus cascos, e esmiuçarás muitos povos, e o seu ganho eu consagrarei ao Senhor, e seus bens ao Senhor de toda a terra. E eis que eu sou quem faz. E acontecerá, diz o Pai, que a espada da minha justiça penderá sobre eles neste dia. E a não ser que se arrependam, ele cairá sobre eles, diz o Pai, sim, sobre todas as nações dos gentios. O Senhor fará convênios com o seu povo, com aqueles que aceitarem Ele como Deus, como seu Salvador. E por meio disso vem todas estas coisas. E Ele nos trará força por meio dos convênios, né? A 11ª regra, a 10ª regra de fé diz o seguinte: cremos na coligação literal e na restauração das 10 tribos, que Sião, a Nova Jerusalém, será construída neste continente americano, que Cristo reinará pessoalmente na terra, e que a terra será renovada e receberá a sua glória paradisíaca. Então, esta é a primeira pergunta. Lemos muitas escrituras. Se vocês quiserem rever essas escrituras, podem rever essas escrituras. Mas elas falam muito sobre a coligação. Nesses 10, 12 minutos que estamos falando sobre a coligação de Israel, sobre reunir Israel de ambos os lados do véu. A pergunta é: o que você aprendeu por meio destas escrituras? Ok? Então, o Senhor fará várias coisas para ajudar esse povo, né? Quais são algumas das maneiras pela quais o Senhor está levando o conhecimento do Senhor aos que os redimiu? Pensem a respeito disso, né? Como o Senhor hoje faz isso, tá? Apesar das profecias sobre a Nova Jerusalém serem cumpridas no milênio, como aqueles que seguem o Salvador têm poderes do céu no meio deles agora? Pensem nessa pergunta. Como aqueles que estão levando o evangelho, como cada um de nós tem poder, por meio dos convênios, por meio do sacerdócio, de levar avante esta obra. Como essas bênçãos podem ajudar em nossa vida, inclusive quando nos sentimos solitários, inseguros ou não nos sentimos incluídos. Gostaríamos que vocês pensassem a respeito dessas perguntas tão importantes, tá? Que elas nos ajudam a compreender como o Senhor está fazendo o seu trabalho nesses últimos dias. Existem muitos sinais que a coligação está acontecendo. Capítulo 20, 21 e 22, o Senhor dá diversos sinais, tá? Então, no 20, do 25 ao 27, ele diz o seguinte:
uma obra grande e maravilhosa, ou seja, a restauração da Igreja de Cristo por meio do profeta Joseph Smith é o sinal da coligação. Então, desde 1820, o Senhor começou a coligar Israel. Nunca tivemos tantos missionários como temos hoje. A coligação continua em vento e popa. Foram criadas agora em junho de 2024 mais de 30 missões para ajudar o Senhor que inspirou os profetas a coligar mais rapidamente Israel. No capítulo 21, o surgimento do livro de Mórmon, estas coisas que o Senhor declarou, é um sinal que ele está coligando Israel. O surgimento do livro de Mórmon é um grande sinal de que o começo da coligação começou. Então, 1830, na restauração da igreja e com o surgimento do livro de Mórmon, que surgiu antes da restauração até, né? Por meio daqueles que fazem convênios, benditas serão todas as nações da terra. Este é um outro sinal da coligação. Por que você acha que o Senhor quer que reconheçamos os sinais da coligação? Gostaria de desafiar você somente por essas três escrituras, ou estudar o capítulo 20, 21 e 22, e ver mais sinais sobre o surgimento ou sobre o começo da coligação de Israel. Por que é tão importante que nós reconheçamos esse sinal, esses sinais? Pensem a respeito disso. O Senhor nas Escrituras tem ensinado enfaticamente sobre estes sinais e maravilhas que precederiam a sua segunda vinda. E o que precede a segunda vinda é o surgimento do livro de Mórmon. O que precede a segunda vinda é batismo, é convênios com o Senhor. O que precede é o surgimento desta igreja maravilhosa, a restauração do evangelho. É impossível Cristo vir se o povo andasse em trevas. O Senhor precisaria começar a coligar Israel. Israel também é um dos nomes de Cristo. Coligar as pessoas a Cristo, tinha que começar a ligar as pessoas novamente. Todos nós podemos ser ligados e religados por meio das ordenanças que fazemos. O sacramento é uma dessas ordenanças que nos ajuda a renovar todos os compromissos e convênios que nós já temos feito, ok? Vamos continuar falando a respeito das bênçãos que foram estabelecidas por meio de Abraão, né? Em terceiro Nefe 27, vamos apenas repetir, e depois que tiverdes sido abençoados, então o Pai cumprirá o convênio que fez com Abraão, dizendo: em tuas sementes serão benditas todas as famílias da terra, com o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, por meio por meu intermédio. Bênção essa que fará com que os gentios se tornem mais fortes que todos, a ponto de dispersarem o meu povo, ó casa de Israel. Todos nós, quando somos batizados, fazemos parte deste convênio. O livro de Mórmon foi escrito para nós que não somos judeus, que somos considerados antigamente como gentios, ou aqueles que não pertenciam à casa de Israel. Mas como eu sou grato por Cristo ter providenciado o meio de eu me coligar a Ele, a partir do meu batismo, eu faço parte da casa de Cristo, ou da casa de Israel, daqueles que podem ter oportunidade de herdar o reino celestial. Todos nós temos condições de habitar nesse reino. Tudo depende das escolhas que nós fazemos aqui nesta terra. Como posso ajudar na coligação de Israel? Temos a responsabilidade de ajudar a cumprir o convênio abraâmico. Nossa é a semente pré-ordenada e preparada para abençoar todas as pessoas do mundo. É por isso que o dever do sacerdócio inclui a obra missionária. Após cerca de 4.000 anos de espera e preparação, este é o dia indicado em que o Senhor deverá ser levado para todas as nações. Este é o momento prometido à coligação de Israel. E podemos participar. Não é emocionante?
O Senhor conta conosco e com aqueles que servem dignamente como missionários e missionárias nesta grande época de coligação de Israel. O Senhor precisa de nós. O Senhor precisa que cada jovem se prepare para servir uma missão de tempo integral. O Senhor precisa que cada moça ore e sinta e saiba aquilo que o Senhor quer para ela. O presidente Nelson recentemente ensinou para eles isso, né? Ele falou que é um dever do sacerdócio, uma responsabilidade do sacerdócio aos rapazes desta igreja. As moças desta igreja, ele disse que elas são muito bem-vindas. O Senhor as faz muito bem-vindas, mas que elas deveriam ter uma experiência espiritual. Elas deveriam orar e seguir a inspiração. E o Senhor vai abençoá-las. Aquelas que orarem e sentirem que devem ir, elas estão 100% certas. Aquelas que orarem e sentirem que não é isso que devem fazer, elas estão 100% certas. O Elder Bedner, ele falou sobre essa responsabilidade que todos nós temos. Todos nós recebemos o santo sacerdócio, temos a sagrada obrigação de abençoar as nações da terra, proclamando o evangelho e convidando todos a receberem, pela devida autoridade, as ordenanças de salvação. Muitos de nós já servimos como missionários de tempo integral. Alguns de nós atualmente Alguns de nós atualmente servimos como missionários de tempo integral. E todos nós estamos servindo agora, ou continuaremos a servir como missionários pela vida inteira. Somos missionários todos os dias em nossa família, na escola, em nosso trabalho, em nossa comunidade, a despeito de nossa idade, experiência ou situação na vida, somos todos missionários. Independente de você ser designado como um missionário de tempo integral, ou um professor do Evangelho, né? Os missionários são professores do Evangelho, autorizados por Cristo a pregar a sua palavra, né? Então, todos nós somos missionários por uma vida inteira. Basicamente é isso. Eu, você, independente de sermos designados, todos nós podemos ser uma luz para o mundo, todos nós podemos falar a respeito de Cristo, todos nós podemos falar das bênçãos que o Evangelho tem trazido em nossas vidas. Proclamar o Evangelho não é atividade na qual nos envolvemos periódica e temporariamente. Nosso trabalho como missionário certamente não se restringe ao curto período de tempo dedicado ao serviço missionário de tempo integral em nossa juventude ou em nossa maturidade. Sem dúvida, a obrigação de proclamar o Evangelho restaurado de Jesus Cristo é inerente ao juramento e convênio do sacerdócio que fizemos. A obra missionária é essencialmente uma responsabilidade do sacerdócio. E todos nós que portamos os sacerdócios somos servos autorizados do Senhor na terra e somos missionários em todos os momentos e em todos os lugares. E sempre seremos. Nossa identidade como portadores do sacerdócio e semente de Abraão é em grande parte definida pela nossa responsabilidade de proclamar o evangelho, ou em sua semente levar as bênçãos da vida eterna a todas as pessoas. Quando ele diz semente, ele diz em seu sacerdócio. Acabamos de falar sobre isso, né? Que grande bênção é o Elder Bednar nos lembrar a respeito de nossa responsabilidade como missionários, sendo por meio do exemplo, por meio de palavras, por meio de convites, levar este evangelho a todas as pessoas. Qual o papel do livro de Mórmon na coligação? O livro de Mórmon é o ponto central desta obra, desta coligação. Ele declara a doutrina da coligação, faz as pessoas aprenderem a respeito de Jesus Cristo, acreditarem em seu evangelho e se filiarem à sua igreja. Na verdade, se não houvesse o livro de Mórmon, a, a coligação prometida de Israel não aconteceria. Sem livro de Mórmon não existe coligação. É um instrumento central de tudo aquilo que fazemos, é o instrumento que Deus usa para coligar todos os filhos. A importância de eu e você aprendermos muito sobre o livro de Mórmon. E vocês que ainda estão se preparando, esta é uma ferramenta maravilhosa para servir como missionário de tempo integral, ter um testemunho, conhecer os princípios e as doutrinas que o livro de Mórmon ensina.
Ele é a parte central de toda a coligação. Como parte da coligação, precisamos nos reunir neste local. A coligação de Israel consiste em reunir a igreja verdadeira e trazer-lhe conhecimento do Deus verdadeiro. Portanto, toda pessoa que aceita o evangelho restaurado e procura adorar o Senhor em seu próprio idioma e com os santos do país em que vive, cumpre a lei da coligação de Israel e é herdeira de todas as bênçãos prometidas aos santos dos últimos dias. Que aula poderosa! Como podemos aprender tanto sobre a coligação e como podemos ajudar com a coligação? A terceira pergunta que você deve responder no formulário é: o que você aprendeu hoje sobre coligação de Israel, de ambos os lados do véu? Que Deus possa te ajudar e que Ele possa te abençoar. Somos tão gratos, eu sou imensamente grato por, na sua bondade e na sua misericórdia, Deus um dia oferecer as bênçãos da salvação, as bênçãos da vida eterna, à minha família. Meu pai e minha mãe aceitaram, eu tinha 7 anos de idade. Meu irmão foi batizado juntamente com isso. Logo, um ano depois, eu fui batizado e depois meus irmãos também foram batizados. Todos nós estamos firmes na igreja, com esposas seladas no templo, com filhos. Eu tenho 5 filhos. 4 já fizeram missão, 4 continuaram ajudando a coligar Israel de tempo integral. Mas como aprendemos com o Elder Bednar, todos nós somos missionários de tempo inteiro, por uma vida inteira. Todos nós temos a responsabilidade de continuar abrindo nossa boca e convidando as pessoas a se unirem à verdadeira igreja do Salvador Jesus Cristo. Mas como parte dessa coligação, todos os filhos têm outro, todos os filhos do meu pai, que são 4, permanecem firmes, permanecem batizando seus próprios filhos, permanecem enviando seus próprios filhos para a missão, que depois se casam. Eu já tenho 2 filhos casados também, com ambos os companheiros que fizeram missão também. E essa coligação se estende. E as bênçãos prometidas que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, elas continuam hoje. Cristo é o grande exemplo da coligação de Israel. Ele também profetizou, e foi isso que aprendemos hoje, sobre estas bênçãos, ele reenfatizou elas. Amo meu Salvador, sou grato por ele permitir que todos nós possamos nos coligar a ele, a Israel. No sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.